Hoje os assuntos que eu quero trazer para você no Devocional 2024 são os seguintes: gratidão sempre. Palavras de ânimo fortalecem, e não é o que eu falo, mas o que você interpreta. No capítulo 17, 18 e 19, nós encontramos estes ensinamentos, dentre outros. No capítulo 17, no versículo 16, quando Davi apresenta a Deus ações de graças, diz: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Este foi o momento em que Davi, ele, depois de ter falado ao profeta que desejava construir uma casa para Deus, e aí Deus, ele firmou e estabeleceu que o trono e o reinado de Davi seria abençoado e se estenderia através dos seus descendentes. Então ele foi até a casa do Senhor Deus, ali onde estava o tabernáculo, onde a arca estava, e ele apresentou a Deus sua gratidão. Devemos expressar a gratidão a Deus por tudo o que Ele fez e tem feito por nós. Principalmente por ter enviado seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar. A gratidão é um sentimento que habita dentro de todo cristão. No capítulo 18, do versículo 1 ao 13, depois de Deus ter recebido estas ações de graças de Davi e ter declarado a ele a bênção, então Davi se animou e diz, no versículo 1 ao 13, o seguinte: veja o que está escrito no versículo 1. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou a Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. Observe quando diz depois disto. Depois disto o quê? Depois que Deus o abençoou e ele expressou a Deus sua gratidão. Palavras de ânimo, elas nos fortalecem. Ali Davi, ele foi para uma batalha fortalecido. Encontramos essas palavras de ânimo e fortalecimento nas Sagradas Escrituras. As promessas de Deus, elas nos dão sustento e nela galgamos êxito. No versículo 14, depois de mostrar as vitórias que Davi obteve, o versículo 14 diz: Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Veja que interessante, né? Toda pessoa que é de Deus tem a essência da justiça. Por isso, faz justiça. O que depender dela, o comportamento, decisões, atitudes em seu caminho e para com as pessoas, é de justiça. Você tem agido desta forma porque é esse comportamento que agrada a Deus. Davi, ele sempre buscava no seu reinado ser justo para com o povo. E para terminar, no capítulo 19, do versículo 1 ao 4, quando diz que Davi derrota os amonitas e os sírios, diz: Depois disto, morreu Naás, rei dos filisteus de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de bondade para com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade
para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas que, por te haver Davi mandado consoladores, está honrando a teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Hanum os servos de Davi, rapou-os e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabe o que me chamou a atenção nesta atitude de Davi, nestas palavras de Davi e nas reações que o rei Hanum teve e nas palavras que ele expressou? Que não é o que eu falo que definirá o seu comportamento, mas é o que você interpreta. Posso, por exemplo, falar palavras maravilhosas. Como você vai ouvir essas palavras? Como você vai receber essas palavras? Como você vai interpretá-las? Com malícia? Maus olhos? Ou como um incentivo? Quantas pessoas, por exemplo, que quando se deparam com alguém que é educado nas palavras, dizem, essa pessoa está querendo se mostrar. Mas na verdade, ela é simplesmente educada. Então, antes de observar o que as pessoas falam, observe como você tem interpretado o que tem ouvido. Porque estamos cheios de pessoas que ouvem, na verdade, e interpretam aquilo que elas querem ouvir e interpretar, e não o que foi falado de fato. Se te ajudou o devocional de hoje, com todos estes ensinamentos, como o caso, por exemplo, do rei Naás, que Davi falou uma coisa, mas ele interpretou outra, e tomou atitudes que causaram ali uma batalha. Então, deixe o seu like, o seu comentário. Não esqueça de colocar no seu story, nas suas redes sociais e listas de transmissão. Você é especial para Deus. Amanhã eu te espero.